Efésios 4, 11 a 13 diz: E ele mesmo deu alguns certamente para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até o homem perfeito, até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual é o propósito desses dons que Deus vai outorgar durante o batismo? Eles são para o ministério, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Todos recebem uma parte. Até a pessoa mais humilde recebe uma parte. Inclusive aqueles que praticamente não têm nenhuma grande habilidade podem ser tão abençoados por Deus a ponto de se converterem em homens poderosos e gigantes dentro da igreja. Alguns têm a capacidade de orar, outros têm dons diferentes. Alguns têm o dom da hospitalidade. Quem é mais importante? Aquele que recebe alguém em sua casa, que consola as pessoas, ou o que prega o evangelho? Quem é mais importante? Um não é mais importante do que o outro. Será que alguém pode dizer para o outro, eu não preciso de você? Barnabé era conhecido pelo seu espírito suave e por fazer com que as pessoas se sentissem à vontade. E isso é tão importante como qualquer outro dom, como ser evangelista, ou pastor, ou mestre. Seja qual for o dom, Deus dá a cada um para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Mas isto, mais uma vez, nos diz que o que nós vemos aí fora no mundo não pode estar certo. Não deveríamos ter 1.000 ou 2.000 religiões ou mais. Há uma só fé, um só Deus, um só batismo. Até que todos cheguemos a esta harmonia. Porque da maneira que no corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E será que os membros do corpo poderão fazer parte integrante de diferentes corpos que ensinam coisas diferentes? O que vocês acham? Se há uma verdade, um batismo, uma fé, podemos ter diferentes religiões e diferentes ensinos sobre assuntos que absolutamente não são bíblicos? Quando os comparamos com a Bíblia, sim ou não? Não. Sem dúvida, temos que entrar em harmonia quando se trata dos assuntos da fé. Assim, nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo e somos todos membros uns dos outros. Assim se fala da unidade no Espírito, de maneira que, tendo dons diferentes, segundo a graça que nos é dada, de maneira que Deus, durante o batismo, quando alguém se converte em parte do corpo de Cristo, essa pessoa é dotada do Espírito e Deus lhe outorga poder para fazer o que Deus escolheu que ele fizesse dentro do corpo. E nós somos testemunhas suas destas coisas, e também o Espírito Santo. Agora, escutem atentamente, Atos 5:32, o qual Deus deu a quem? Aos que lhe obedecem. Será então que todos recebem o dom do Espírito Santo? Não. Você precisa ser obediente aos preceitos de Cristo. Do contrário, este texto não se aplica. É preciso que seja obediente aos preceitos de Cristo. Assim que, em outras palavras, o eunuco era obediente aos preceitos das Escrituras, mas não sabia quem era o Messias. E hoje em dia, se aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, também temos que aprender a obedecer. É preciso ter as duas coisas. E este é um assunto muito importante, pois será um fator decisivo no final dos tempos. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo. O batismo implica em morte? Sim, implica em morte.
E, portanto, quando alguém está debaixo da água, a pessoa deixa de respirar. E isso simboliza a morte. Mas se continua sendo meramente um símbolo, então não é um batismo verdadeiro. Se eu morro a morte do homem antigo e ressuscito sendo o mesmo homem antigo, será que isso é um batismo genuíno? Claro que não. De maneira que, se não me ensinam os preceitos de Cristo, se não me ensinam a entrar em harmonia com Cristo, então essa morte e essa ressurreição não têm de fato sentido. É preciso que eu saiba como entrar em harmonia com Cristo. Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte, porque somos sepultados juntamente com Ele para a morte pelo batismo? Agora, vocês sabiam que o mundo muçulmano acusa o cristianismo de ser uma religião fácil? Porque tudo o que temos que fazer é nos ajoelharmos e dizer: bom, Senhor, perdoa-me. E logo a pessoa se levanta e pode fazê-lo novamente. E se a pessoa é católica, ela pode ir ao sacerdote e pode confessar os pecados, e eles desaparecem, e a pessoa pode cometê-los de novo. Pode voltar a confessá-los, pode cometê-los de novo, pode voltar a confessá-los, e a pessoa sempre pode depender dessa confissão. E se uma pessoa está em pecado quando morre, a pessoa recebe a extrema unção. Em alguns casos, até mesmo depois de morrer, e tudo fica eliminado. Isso não é cristianismo, isso é paganismo, e não é certo. Os muçulmanos ensinam que se alguém faz alguma coisa errada, essa pessoa paga o preço imediatamente. Se trata de um ladrão, cortam-lhe a mão. E se a pessoa rouba 2 vezes, vai ser difícil roubar uma terceira, porque lhe cortam as 2 mãos. É isso que ocorre em alguns dos países muçulmanos. Então, a pessoa paga pelo que fez. E, portanto, essa é uma retribuição verdadeira da transgressão. O cristianismo é uma religião fácil, eles dizem. E é verdade que o cristianismo falso é. Porque a pessoa abusa da graça de Cristo como uma desculpa para seguir levando o estilo de vida que tinha antes. Mas será que isto é certo? O verdadeiro cristianismo exige uma pena de morte, de tal maneira que a pessoa morre e é sepultada com ele por meio do batismo na morte, a fim de que ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos, o que diz aqui? Em novidade de vida. Romanos 6, 3-4. Não se pode continuar vivendo a vida velha. Tenho que ser transformado. Quando recebo o conhecimento do Filho de Deus, que morreu por mim, e me ensinam todas as coisas que Ele ordenou, e eu aceito que eu estou em transgressão da lei de Deus, e aceito o dom da salvação em Jesus Cristo, eu sou então batizado, sepultado com Cristo no batismo. Assim que quando Jesus morreu, potencialmente toda a humanidade morreu com ele. E quando ressuscitou, potencialmente toda a humanidade ressuscitou com ele. Mas Deus honra o nosso livre-arbítrio. Quando escolhemos segui-lo, aceitamos esse rito de morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo, recebemos uma nova vida. Nós renascemos. E a menos que recebamos esta nova vida, nós não somos salvos. Temos que entrar em harmonia com Cristo. E Cristo obedeceu aos mandamentos do seu Pai, certo? Então, será que devemos observá-los nós também? Sim. A obediência é um pré-requisito. Mas as pessoas não querem isto hoje em dia. Elas querem uma graça barata. Dizem, tudo o que tenho que fazer é crer e eu sou salvo. Sim, é preciso crer, mas se não há obediência, então a pessoa continua como transgressor da lei de Deus. E se quebra um mandamento, quebra todos. E será julgado pela lei de Deus. Jesus disse aos que dizem, Senhor, Senhor, por acaso não fizemos maravilhas em teu nome?
expulsamos demônios e fizemos todas estas coisas? E Jesus lhes diz, afastai-vos de mim, vós que obrais a maldade. E aqui, a palavra maldade é a palavra grega anomia, que literalmente significa a quebra da lei de Deus. Hoje em dia existe uma doutrina que se chama anomianismo, que significa eliminar a lei de Deus, anomia. Não se pode ter uma coisa sem a outra. Não se pode ter a salvação de Cristo e, ao mesmo tempo, deixar de voltar a estar em harmonia com Ele. Esta é a razão pela qual Ele morreu por nós. Por que, então, Ele morreu? Para nos salvar. Assim que, para que possamos viver esta vida nova, temos que renascer. E eu vou falar algo para vocês. Se alguém realmente se converte ao cristianismo, esta pessoa segue a Cristo em todos os seus caminhos. Ela é batizada e ressuscita em Cristo. E nele, por intermédio dele, vive a vida de Cristo. Ninguém vai reconhecer essa pessoa. Seus velhos amigos dirão, quem é este? Nós não o conhecemos. Já não mais quero ficar com ele. Vou me afastar. Eu prometo isto para vocês. Eu perdi a todos os meus velhos amigos quando me batizei. Quando comecei a caminhar com o Senhor. Quando voltei a estar em harmonia com os preceitos de Cristo, todos os meus amigos se foram. Eu não mais queria beber com eles. Agora eu era um estraga-prazeres, em certo sentido, porque eu não queria fazer as coisas que eu fazia antes. E a minha própria família se afastou de mim. Assim que este é o tipo de vida nova que devemos levar. Mas graças a Deus, que nós arranjamos muitos amigos novos. Nós passamos a ter uma nova família. Assim que morremos para nossa antiga forma de vida pecaminosa. E isso é muito importante, do contrário, não é uma coisa verdadeira. A sepultura de nossos pecados fica nessa tumba de água por meio do batismo. E a ressurreição para uma vida nova em Cristo. Uma vida que está em harmonia com os preceitos de Cristo. 2 Coríntios 5:17. De modo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Totalmente nova, totalmente nova. As coisas velhas passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas. Somos totalmente diferentes. Será que vai haver divisões no lar se uma pessoa aceita e a outra não? O velho marido não vai mais reconhecer a esposa. Ou a esposa não vai reconhecer o marido. Quem é você? Eu já não o reconheço. Você está tão diferente. Você mudou completamente. O que aconteceu? E muitas vezes, essas pessoas nem querem reconhecer isso. E somente a oração e a paciência e a bondade podem fazer frente a um problema como este. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não mais sirvamos o pecado. Isto está muito claro em Romanos 6:6. Jesus pagou toda a nossa dívida. Não há nada que eu possa fazer. Ninguém pode guardar a lei de Deus completamente. É impossível. Será que isso é bíblico ou não? Não. Não devemos servir o pecado. Mas posso fazê-lo por minha própria força? Não. Somente em Cristo. Mas posso deixar de roubar, posso deixar de mentir, posso deixar de fazer trapaças, posso deixar de olhar as coisas que não deveria olhar, porque eu tenho poder sobre o meu pescoço, não é verdade? Assim também, considerai-vos mortos para o pecado. E se você quer morrer para o pecado, deve saber o que é o pecado. Porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Assim que se quero morrer para o pecado, devo conhecer a lei. Assim que hoje em dia temos um problema totalmente diferente do que o eunuco enfrentou. Ele conhecia a lei, mas não conhecia a Cristo. Hoje conhecemos a Cristo, mas não conhecemos a lei. De maneira que temos que entrar na plenitude da estatura de Cristo. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:11. Morremos com Cristo no rito do batismo. Somos ressuscitados como uma nova pessoa, totalmente nova, brilhantemente nova. Mas se você compra um carro novo, quantos defeitos o carro tem quando você o compra?
De fato, se você pega o seu carro novo, um pequeno amassado ali, o que você vai dizer ao vendedor? Que é isto? Mas depois de conduzir o mesmo carro por 20 anos, já ninguém mais se importa. Mas quando o carro é novo, as pessoas são muito exigentes, não é verdade? Assim como está brilhantemente novo, quantos amassados pode haver num carro novo? E o que acontece se você está dirigindo esse carro e começa a ouvir um barulho? Você volta logo à concessionária e pergunta, o que está acontecendo? Eu pensava que era um carro novo. Novo significa novo. Uma pessoa totalmente nova. Quantos defeitos, quantos pecados, quantos problemas tem esse indivíduo? Não tem nenhum. Tudo acabou. Você se apresenta diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Com Cristo, estou crucificado. Estive morto, mas agora vivo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim que se me vanglorio e digo, eu tenho o poder de fazer isto agora. Isso tampouco é bíblico. Em Cristo, que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Isso é fantástico, é fantástico. Será então que eu viro uma marionete de Cristo? Cristo não me controla como uma marionete e diz, você é uma marionete, tem que fazer isto e aquilo. Não, eu tenho uma liberdade de escolha. Eu escolho seguir a Cristo. E cada dia o diabo me pergunta, por que você está fazendo isso? Você está louco? Veja o que eu tenho para oferecer a você. Mas ele tem um monte de lixo, ele não tem nada. E assim que eu escolho, dia após dia, a seguir a Cristo. O batismo comemora a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. É isso que ele faz. Em segundo lugar, simboliza a morte, o sepultamento do velho homem de pecado. E em terceiro lugar, representa a ressurreição para uma vida nova em Cristo Jesus. E em quarto lugar, indica a purificação do pecado. Atos 22:16. É isso que o rito do batismo representa. É um simbolismo. Quando a gente sobe das águas, o que aconteceu com Jesus? A pomba desceu. Assim que quando a gente sobe das águas, somos uma nova pessoa em Cristo. Então recebemos o dom do Espírito do jeito que Deus quer. Vocês sabem que muitas pessoas ficam sentadas na igreja perguntando-se, qual é o meu dom? Eu não tenho nenhum dom. Nada aconteceu comigo que eu me lembre. Eu pergunto, se não estão dispostos a caminhar com Cristo, será que vão ter uma experiência com Ele? Muitas pessoas usam os seus dons o ano inteiro e nem se dão conta disso. O que crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Esse texto é usado tão incorretamente hoje em dia. Crer significa tudo. Só é preciso crer. Mas é preciso crer de todo o coração. Atos 8:37. Varões, que faremos? Pedro lhes respondeu, arrependei-vos. Isto significa entrar em harmonia com os preceitos de Cristo. E batizem-se, lavem-se, renasçam. E batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo. Porque nele vivemos e nos movemos e somos. Assim que os que receberam a palavra foram batizados. Mas será então que algumas pessoas não receberam a palavra? Claro, muitos não a receberam. E se acrescentaram naquele dia 3.000 pessoas. Atos 2:41. De modo que foram acrescentadas ao corpo de Cristo 3.000 pessoas. Esse foi um batismo em massa no Jordão. Hoje em dia acontece um batismo em massa no Jordão. Muita gente vai ao Jordão para ser batizada. Milhares e milhares para serem batizados. E eu me pergunto, será que eles entendem a plenitude do rito do batismo? É agradável ser batizado por imersão, porque essa é a maneira bíblica. E, de fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita o batismo por imersão. Até mesmo se foi feito em outras igrejas.
desde que tenha sido feito na maneira bíblica. Nesse caso, uma pessoa pode se tornar membro simplesmente por profissão de fé. Aqui está uma jovem sendo batizada em um lago, mas a Igreja Católica diz que era menos inconveniente fazê-lo dessa maneira. Bem, Cristo fez isso. E eu fiquei surpreso com esta pessoa. Eu tirei esta foto na Alemanha, onde esta jovem foi batizada. Vocês podem ver o gelo ali flutuando ao redor? Incrível, incrível. Essa é uma determinação em ser batizada. Concordam comigo? Isso é determinação. Vamos dar uma olhada nos passos para a salvação. Vamos ver isso de acordo com a Bíblia. Número 1. A pessoa tem que aceitar. A pessoa tem que aceitar o sacrifício de Cristo, Romanos 3:23. A pessoa tem que crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tem que crer que esta é a forma de fazê-lo, Atos 16:31. Número 3, a pessoa deve confessar, 1 João 1:9. E deve haver uma decisão, Apocalipse 3:20. Devemos ter todos estes 4 componentes. Romanos 3:23 diz: porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos somos pecadores, portanto todos devem nascer de novo para entrar no reino dos céus. É preciso ser uma pessoa nova, uma pessoa em harmonia com Cristo, porque ninguém vai entrar no céu de outra maneira. Portanto, é preciso nascer de novo, pois todos pecaram. Atos 16:31 diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. A fé abarca os filhos. Maravilhoso. Todos pecaram. E é preciso que eu o aceite. E devo crer nos méritos de Cristo. Eu tenho que confessar os meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. De modo que, se tem um batismo sem confissão, será que isso vale? Não. E eu os limparei de toda maldade, 1 João 1:9. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, Apocalipse 3:20. É isso que eu mais gosto no caráter de Deus. Ele não força ninguém. O que ele faz? Ele está à porta e bate. Ele não arromba a porta para entrar. Então, o que a pessoa deve fazer no final das contas? A pessoa deve aceitar o convite. Deve abrir a porta e convidá-lo a entrar em sua vida. Agora já sabemos o que significa o batismo. Significa também que passo a fazer parte da Igreja de Cristo quando sou batizado? Porque por um Espírito somos todos batizados. Não 10 Espíritos, não 20, nem 1000, nem 2000. Um Espírito. Somos todos batizados em quantos corpos? Em um corpo. Quer que sejamos judeus ou gregos. Agora, lembrem-se que a palavra judeu se utilizava para os primeiros cristãos também, e que ainda se consideravam judeus. Quer que sejam servos ou livres, pois a todos deu de beber de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12:13. Só há uma verdade, não há 10 verdades, milhares de verdades. E o Senhor acrescentava a cada dia à igreja os que eram salvos. Atos 2:47. Assim que quando alguém aceita o rito do batismo, quando alguém aceita Jesus como seu salvador pessoal, quando alguém se batiza, a pessoa se converte e passa a fazer parte do corpo de Cristo. E este corpo de Cristo, que doutrinas ensina? Todas as doutrinas. Porque por um só Espírito fomos todos batizados em quantos corpos? Em um corpo. E Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Colossenses 1:18. Sim, o batismo por imersão é pessoal, mas também é corporativo. Quer dizer que a pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo. Mas, e essa história do rebatismo? Se uma pessoa foi batizada, mas digamos que não foi batizada da maneira que está de acordo com a totalidade do princípio bíblico, o que acontece então? Será que deve ser batizada de novo? Vamos ver o que ocorreu em Atos 19:1-5.
Paulo, depois de passar pelas regiões superiores, chegou até Éfeso. E falando a certos discípulos, lhes disse: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles haviam aceitado a Cristo, eram crentes. E eles lhe disseram: nem sequer ouvimos que há um Espírito Santo. E então lhes disse: em que, pois, fostes batizados? E eles disseram: no batismo de João. Agora, João pregou o batismo de arrependimento. Mas o batismo em Cristo implica em fazer parte do corpo de Cristo e receber o dom que lhe outorga poder para pregar a Cristo. E disse Paulo: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo às pessoas que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. E quando ouviram isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Atos 19, 1 a 5. E algumas denominações dizem que, bem, isso significa que só devemos batizar no nome do Senhor Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus disse: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a parte messiânica. É preciso primeiro se dar conta de quem é o Messias. Mas quando a pessoa é batizada, ela é batizada na plenitude da divindade. Uma pessoa não é batizada proporcionalmente ou apenas em parte. Sem Cristo não há salvação. Mas Cristo e o Pai são o quê? São um. Não se pode batizar em um sem ser batizado no outro, é impossível. Assim que o batismo por imersão, e às vezes o rebatismo, é necessário. Mas se a pessoa acredita que recebeu um batismo bíblico, então, como já falei, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece esse batismo. E a pessoa pode fazer parte do corpo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus por profissão de fé. Mas se uma pessoa crê que é melhor ser batizada na plenitude da verdade, então o rebatismo também é bíblico. Deus trabalha através da sua igreja, e isto é muito importante. Atos 9, 6. Aqui está um dos maiores discípulos de Cristo. Tremendo e temendo, disse: Senhor, que queres que eu faça? Aqui está Paulo. Paulo, no caminho para Damasco, tem uma visão. Ele vê Jesus Cristo e se dá conta de que está em transgressão, de que está perseguindo Cristo, enquanto ele está perseguindo aos seus seguidores. E se arrepende disso e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor lhe responde: sabe, Paulo, eu te chamei para que sejas um apóstolo aos gentios e quero que tu vás a todas as partes do mundo e pregues o evangelho de Jesus Cristo. Não foi isso que aconteceu. Isso não aconteceu nem mesmo ao poderoso Paulo. Eu vou lhes contar o que ocorreu de fato. O Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Isso não é fascinante? Deus não trabalha fora do seu corpo. Ele guia as pessoas. Ele conduz as pessoas. Mas, em última análise, ele sempre as leva para o corpo. Foi então Ananias e entrou na casa. Esse era o discípulo que Deus havia escolhido, dentre os irmãos, para dizer a Paulo o que ele tinha que fazer. E, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. Esse é um texto muito importante. Deus não chama as pessoas de fora para ir dizer ao corpo o que este deve fazer. Ele envia essas pessoas ao corpo para que o corpo lhes diga o que devem fazer. Isso faz sentido? Assim que estes são princípios bíblicos muito importantes, pelos quais podemos comprovar a solidez da nossa fé. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12.
No final dos tempos, Deus operará para que haja um corpo que não apenas pregue o batismo por imersão e a salvação em Cristo, e em Cristo apenas, mas que também ensine todas as coisas, todos os preceitos de Cristo. E da mesma maneira como Cristo deu um exemplo em todas as coisas, eles também têm que dar o exemplo de todas as coisas. Se Cristo disse, eu te dei o exemplo no lava-pés, então esta denominação deve praticar o lava-pés. Se Cristo disse, batismo por imersão, então esta denominação deve batizar por imersão. Se Cristo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos, então esta denominação deve guardar os mandamentos. Certo ou errado? Todas estas coisas devem estar em harmonia com a palavra. E se não estão, então temos um problema. E a mensagem dos 3 anjos? Há apenas uma denominação no mundo que prega a mensagem dos 3 anjos. Não há outra. Vocês podem procurar o mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Só há uma denominação cristã que ensina a mensagem dos 3 anjos. Também tem outras ovelhas que não são deste redil, a quem devo também trazer, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10:16. Deus vai levar o mundo todo a uma decisão. Muito em breve, todo este mundo terá que tomar uma decisão. Em nenhum momento durante estas conferências eu lhes disse que se você não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você estará perdido. De fato, o que eu disse foi que o povo de Deus está em todas as igrejas. Mas Deus vai pedir contas de todos nós. Ele vai dizer, escolha, a marca da besta ou a marca de Deus? Um dos dois. Sejam selados com o selo do mundo ou sejam selados com o selo de Deus. E nós fizemos um grande estudo sobre o que isso significa. O selo de Deus, o sábado, é um símbolo de obediência ao doador da lei em todos os aspectos. E as ovelhas terão que escutar, seja de um modo ou de outro. Mas não te peço somente por estes, mas também pelos que hão de crer em mim pela palavra deles. Assim que a pregação da palavra faz parte do evangelho da salvação, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. E ele disse, eu não te peço pelo mundo, eu oro por aqueles que estão dispostos a obedecer. E eu sei que nós passamos por muitas coisas juntos. Eu sei como eram as coisas nos dias de antigamente. Assim também será em nossos dias. Mas eu não estou desanimado. Sabe, nós temos visto os números declinarem e declinarem e declinarem. Mas isto é normal. Quando nós pregamos a plenitude da obediência em Cristo e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador pessoal, esta não é uma mensagem popular. Como seria se pregássemos alguma coisa menos problemática? De maneira que, se você pensa que este é um ensino duro, e se pergunta, será que realmente eu tenho que mudar a minha vida? Será que de verdade eu tenho que morrer? Será que o velho homem de pecados tem mesmo que ser enterrado? Será que não posso ficar com um pouquinho dele? Será que não posso ficar com um pouco de transgressão? Será que eu tenho mesmo que entrar em harmonia com todos os preceitos do Decálogo? Será que não posso continuar observando o domingo, por exemplo? Será que isso não é possível? Este é um ensino duro e exige muita entrega. Sim, exige muita entrega. João 6,60. Ao ouvir essas coisas, muitos de seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem a pode ouvir? E João 6,66. E naquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. E já não caminhavam com ele. Nós vimos a mesma coisa acontecer aqui, durante estas conferências, a mesma coisa. João 6,67. Jesus disse aos 12,
Quereis por acaso ir também com eles? E o que responderam? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Apenas tu tens as palavras da vida eterna. Sim, só há uma verdade. E essa verdade é o caminho, a verdade e a vida. E conduz a Cristo. E Cristo nos leva à obediência. Então não há outro caminho. Portanto, estamos diante de uma decisão. Vou fazer isto ou aquilo? Se quero ter vida e sei o que é correto, mas não faço isso, então o que isso significa para mim? Diz a Bíblia que é pecado. E por isso eu tenho que tomar uma decisão. Alguns vão dizer: há muitas coisas que eu não compreendo ainda. Há muitas coisas que eu não entendo. Não posso tomar uma decisão ainda. Não entendo muitas coisas. Mas por quanto tempo poderão adiar isso desta maneira? Talvez para sempre? Eu também não entendo todas as coisas, certamente que não. Eu acho que eu vou continuar aprendendo para o resto da minha vida, até mesmo durante a vida eterna. Vejamos o que a Bíblia diz sobre esta questão. Salmo 97, 11. A luz está brilhando para o justo, e a alegria para os retos de coração. Eu acredito que todos que estamos sentados aqui hoje, nós estivemos juntos em toda esta série de conferências. Nós fizemos muitas coisas juntos, mas vocês continuam sentados aqui. De modo que eu sei que vocês receberam esta luz. Eu sei que não foi fácil, mas vocês ouviram. Salmo 112, 4. Resplandeceu nas trevas a luz para os retos. E você começa a entender como tudo se encaixa. Há tantas perguntas. Por que isto? Por que aquilo? Por que não é de outra maneira? Como podemos todos pertencer à mesma coisa? Como é que se pode salvar? Todas estas perguntas, se você é realmente reto de coração, Deus vai lhe dar a resposta. Salmo 119, 130. A exposição de tuas palavras ilumina. De maneira que se não está baseada na palavra, se não é bíblica, então essa luz não é necessariamente de Deus. Provérbios 4, 18. Mas a senda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. De maneira que vai brilhando mais e mais, à medida que continuemos a avançar. Ninguém pode chegar a um ponto em que diga: eu já sei de tudo. O que você sabe é que você descobriu uma coisa. Eu posso pegar um conto, eu posso pegar um livro de ciências. Eu sou professor de fisiologia. E há um livro de fisiologia que eu sempre usei. Eu uso há tanto tempo que eu nem mais preciso me dar ao trabalho de abri-lo. Você pode vir às minhas aulas e eu consigo recitá-lo de memória. Mas ele fica na sala. Eu não necessito abri-lo, pois o livro não muda, é exatamente o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. É claro que a gente precisa se manter atualizado, mas eu não me preocupo com este livro. Mas a Bíblia eu já estudo faz 16 anos. E ainda hoje eu fico grandemente impressionado pelo que eu leio no versículo que eu já pensava conhecer. Todo dia. Na vida cristã, a gente continua aprendendo para sempre. Então, esta desculpa de não seguir a Cristo, enquanto não tenhamos um conhecimento completo, ela nunca será superada, a menos que demos um passo pela fé. Nenhum dos sacerdotes e dos governantes creu. E esta é uma pergunta importante. Se isto é verdade, quantas conferências nós tivemos juntos aqui? Até me esqueci. São umas 30 e poucas. E cada uma delas parecia ser a verdade. Certo? Será que alguém pode levantar a mão? Quantos concordam que era verdade? Eu já vejo algumas mãos levantadas. Agora sim, parece mesmo que era verdade. Era verdade. Então, onde estão os peixes grandes? Por que não estão aqui? Onde estão os demais? Onde estão os teólogos, os sacerdotes, os pastores? Por que não se apressaram a vir aqui se isto é verdade? Parece que o mundo não muda mesmo. No passado, tampouco eles vieram. João 7,32. Os principais dos sacerdotes enviaram sentinelas para que o prendessem. Nem sequer se incomodaram em ir ouvi-lo. Enviaram alguém em vez disso. Vão e prendam este homem. Ele é irritante. Vocês sabem o que eu mais gosto na fé que eu professo? É que eu não tenho que ocultá-la.
Eu posso entrar num local público, posso reservar a maior sala do mundo, e posso estar aí e posso pregar. E ninguém poderá me dizer que não é assim, porque eu nunca disse uma palavra de mim mesmo. Eu simplesmente coloquei uma citação atrás da outra na tela. Não foi isso que fizemos? E como vocês reagiriam então se alguém lhes dissesse: não deem ouvidos a ele? E se Roma viesse aqui e me condenasse dizendo: como se atreve este homem a dizer estas coisas? E se me prendessem por dizer estas coisas? Tudo o que eu lhes diria é: nunca disse uma palavra. Foram eles mesmos que as disseram. Vão prender a eles e não a mim. Foram eles que disseram. Então, esta fé não é algo que eu tirei do ar. Está baseada no fundamento bíblico. E eu a posso defender em todas as partes. Não tenho que ficar batendo de porta em porta como um ladrão, passando um folheto para obrigá-los a fazer isto ou aquilo. Eu não os forcei a estar aqui. Estão todos sentados aqui por seu livre-arbítrio, escutando e comprovando versículo depois de versículo, revisando. Eu tenho aqui uma carta de uma pessoa que foi comprovar essas coisas na internet. Será que isso é mesmo assim? E eu gosto disso. E ela fez uma pesquisa sobre o dia escuro, procurou a data e, incrível, ali estava. O dia escuro da Nova Inglaterra, até o dia de hoje, sem uma explicação. E as pessoas vêm a mim e me dizem: sim, eu confirmei. Cada palavra, cada palavra. Mas os chefes dos sacerdotes enviaram os oficiais para detê-lo. E no versículo 46 eles voltaram e disseram aos sacerdotes: lamentamos muito. Onde está ele? Nós os enviamos para detê-lo. E eles disseram: é que ninguém nunca falou como este homem. Ninguém nunca. Ninguém nunca lhes deu tanta coisa para pensar como Jesus. No versículo 47, então também vocês se deixaram enganar? Responderam os fariseus. Acaso creu nele algum dos governantes ou dos fariseus? Bem, estamos no mesmo barco, infelizmente. Até nos tempos bíblicos, alguns fariseus e escribas creram, mas a maioria não creu. Mas vários creram. Nicodemos creu, apesar de ter vindo no meio da noite, temendo que pudesse ser visto, mas creu e se converteu em uma força depois disso. E eu lhes digo que são milhares e milhares que estão aceitando esta verdade. Milhares, milhões, no mundo todo aceitando esta verdade e sendo acrescentados a cada dia. Milhares, milhões. Na América do Sul, todos os dias, 2 ou 3 mil se acrescentam. Todo dia. Agora, façam uma soma com o passar do tempo. Milhões de pessoas estão vindo para a verdade. Se vocês fizerem um levantamento e averiguarem quantos adventistas do sétimo dia há, vocês vão descobrir no levantamento que há mais adventistas do sétimo dia do que nos livros da igreja. Isso é fascinante. Se um governo faz um levantamento em seu país perguntando a que denominação você pertence, há mais adventistas do sétimo dia nesse país do que nos livros da igreja. O que isso diz para vocês? Que no seu coração eles aceitaram esta verdade, mas que ainda não deram o último passo. Há igrejas completas, incluindo o pastor, igrejas completas que estão vindo para esta verdade. Por quê? Porque há verdades nela que não se podem negar. Mas outros dirão: assim que também vocês se deixaram enganar? João 7,47. Nenhum deles creu. Infelizmente, não se deram o trabalho de estudar. Alguns vão dizer que o preço é demasiado alto. Não quero pagar este preço. São coisas demais que eu tenho que renunciar. E o que é que você tem que renunciar? Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 23:39. Isso é profundo, que Deus tenha escolhido algo tão simples como a obediência, um dia, para fazer uma diferença entre o bem e o mal. É absolutamente incrível. E alguém pode dizer: eu vou esperar até que o Espírito me comova. Você sabe, eu sei que está certo, mas eu não quero dar o passo ainda. Esta não é outra frase que as pessoas usam? Bem, Provérbios 16:25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Você sabe que algo é correto, faça-o. Eu não sou um desses evangelistas que fica aqui na frente colocando pressão, porque durante todo este tempo eu falei à mente de vocês e ao coração de vocês.
E agora eu gostaria que seu coração e sua mente trabalhassem juntos. Esta é sua decisão, não minha. Eu não tenho que forçá-los. Vocês precisam decidir se isto é certo ou errado. Mas talvez, de fato, você ainda tenha dúvidas. Isso acontece. E você esteja dizendo, eu desejo aprender mais acerca disto, porque eu creio que é correto. Ou, em vez disso, você pode dizer, eu não quero aprender mais nada sobre isso. A decisão é sua, de ninguém mais. Talvez você diga que uma decisão vai causar divisão. Eu sei que se eu aceitar isso, minha esposa ou meu esposo vai se assustar. Eu poderia perder o meu noivo, a minha noiva, o meu trabalho, a minha família. Todo mundo vai ficar louco. A minha família ficou louca. O meu primo me disse isto francamente. Ele me disse, eu nunca mais vou pôr o pé em tua casa. Éramos os melhores amigos. Sempre estávamos juntos. Comíamos juntos, bebíamos juntos. Ríamos juntos. Chorávamos juntos. E ele não voltou mais à minha casa em 16 anos. É algo duro. Na minha família, há alguns que sabem que isto é a verdade, mas não querem dar o passo. É incrível, assombroso. E famílias inteiras que simplesmente aceitam isso. E eu não consigo entender, eu fico doido. Sou tão zeloso. Famílias inteiras, pai, mãe, tio, namorado, namorada. Eu dei estudos bíblicos em minha casa a um grupo de pessoas. Há uma jovem que estava namorando com o meu filho. Foi o meu filho que a trouxe para o estudo bíblico. E quando ela começou a escutar o estudo bíblico, a próxima coisa que fez foi trazer sua irmã. Eram metodistas. Ela trouxe a irmã, e depois elas trouxeram o pai, e depois trouxeram a mãe, e depois trouxeram os outros namorados, e mais gente. Várias pessoas, sem problemas, incrível. Às vezes funciona assim, mas é preciso reconhecer que também pode haver divisão. Mateus 10, 34 a 37. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A palavra vai ser a espada, vai ser a única arma que teremos. Porque vim para trazer dissensão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. E os inimigos do homem serão os de sua casa. O que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabem de uma coisa? A Bíblia já tratou de todos esses assuntos. Não há escapatória disso, a não ser dizer que o que não toma sua cruz e segue depois de mim, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Isto implica numa cruz. Isto significa que é uma carga. A pessoa tem que levantá-la e tem que seguir a Cristo. Isto não significa que somos indivíduos desgraçados e miseráveis. Mas sim, há uma cruz, há uma carga. E sabem qual é a maior carga? A maior carga já não é a própria pessoa. A maior carga é quantos de vocês sentiram a mesma coisa. Como vou convencer a meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada? Quantos de vocês sentiram isto? Posso ver algumas mãos? Posso ver algumas mãos. Esta é a carga. A carga é a mesma carga que Cristo tinha, uma carga pelas almas. A minha esposa se sentou e chorou quando escutou estas mensagens pela primeira vez. Ela não chorou por si mesma, ela chorou por seus pais. Pelo seu pai, ela amava o seu pai. Ele era um homem tão amável e agora está morto. Tão bom, tão generoso. Era tão divertido estar perto dele. Ele pertencia à nova era. Era um alto maçom, um ocultista, e adorava o diabo. Incrível, isto dá medo. Não sei o que aconteceu com ele no final. Cuidamos dele até que ele morresse. Melhor dizendo, a minha esposa cuidou. E até o final de sua vida, nunca mais disse uma palavra negativa. E o que se passou com ele em sua mente está entre ele e Deus. Eu desejo, eu espero, eu creio que eu vou vê-lo na ressurreição. Mas temos uma cruz e é preciso levantá-la.
Agora sim, diz o Senhor, o teu Criador, ó Jacó, o teu Formador, ó Israel, não temas, porque eu te redimi, eu te pus o nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Você acha que Deus vai deixá-lo sozinho com essa cruz? Para levá-la sozinho? Não. Ali está escrito, eu te criei, eu te coloquei um nome. Não há nada a temer. É Ele que diz, não temas. Esta foi a nossa temática. Estes foram os temas sobre os quais discutimos. E há muito mais. Nós nem sequer começamos ainda. Nós tivemos algum seminário sobre Daniel? Não. Nós demos um toque ou outro sobre Daniel. Será que nós tivemos um seminário do Apocalipse? Não. Nós demos um toque ou outro sobre o Apocalipse. E por que eu estou falando desses livros? Porque eles se referem particularmente ao nosso tempo, ao final dos tempos. Nós nem sequer falamos de Isaías, que é um resumo da Bíblia em uma palavra profética. O meu livro favorito, Isaías, é incrível. Há tantas admoestações neste livro. Nós nem sequer lemos os salmos juntos para determinar o que dizem. Alguns deles são escatológicos, alguns deles são messiânicos, alguns deles são consolatórios, alguns falam sobre o significado do arrependimento, mas nós não lemos a Torá juntos, não fizemos nada disso. Nós demos uma visão panorâmica sobre esses preceitos e princípios. Há muita coisa ainda para aprender e vocês vão continuar aprendendo mesmo depois que eu for embora. Eu não vou estar aqui, mas não sou eu em quem vocês estão interessados. Vocês estão interessados em Jesus Cristo. É Ele que realmente importa. E quando vocês passam a fazer parte de um corpo, vocês servem a Jesus Cristo. Você não fica olhando ao redor dizendo, aquela pessoa está fazendo isso, aquela outra pessoa está fazendo aquilo. Não é da nossa competência saber se as pessoas estão fazendo bem ou não. A nossa competência, a nossa tarefa é seguir a Cristo e seguir os seus preceitos e entrar em harmonia. E isso significa que eu posso ir ao meu irmão e dizer, irmão, por que você continua fazendo isso quando a Bíblia em realidade diz isto e aquilo? Em amor, nós podemos fazer isso. Não há nada de mal nisso. Não esperem a perfeição, mas esperem a verdade. E não se deem por vencidos, até que hajam encontrado toda a verdade. Sigam a Cristo e Ele vai ajudá-los. Não temam, Ele os redimiu. Assim que nós não terminamos todos os assuntos ainda, mas nós chegamos num ponto no qual podemos tomar uma decisão. Por isso, eu gostaria de convidar a todos os que tomaram uma decisão, a todos que chegaram à conclusão de que isto é verdade, eu gostaria de convidá-los a que fiquem no final desta conferência para que possamos discutir como vocês poderão continuar. Para onde ir depois disto? O que fazer para cumprir com o rito do batismo? Ou se você não está pronto ainda, o que deve fazer? Onde você pode obter mais coisas? Não podemos simplesmente fugir do corpo de Cristo. Atos 2:47. Eram acrescentados a cada dia. Portanto, eu gostaria de convidar a todos os que estão convencidos e que ouviram esta verdade até agora, a que fiquem aqui depois que terminarmos. E vamos falar brevemente, apenas brevemente, com respeito ao que fazer no caminho daqui por diante. E alguns de vocês sentem que talvez estejam prontos para o batismo. Eu quero unir-me ao corpo. Outros talvez se sintam de maneira diferente. É somente uma decisão, mas antes disso, oremos. Pai Celestial, graças, Senhor, pela verdade. Graças pela palavra que é verdade. Desde a primeira página até a última. E graças pelo exemplo que Tu has dado em Cristo Jesus. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti e a seguir-Te em toda obediência. Senhor, por favor, entra no nosso coração e na nossa mente e ajuda-nos a tomar decisões corretas, a fim de que Te sigamos por onde quer que Tu nos guies, e não aos lugares onde os homens tentam nos levar. Graças por cada uma das pessoas que esteve aqui a cada noite. E graças, Senhor, porque Tu estás falando ao nosso coração. Senhor, há muitos que conheceram esta verdade, que a conhecem faz anos, incluindo eu mesmo. E eu, Senhor, esta noite, juntamente com eles, quero voltar a entregar a minha vida a Ti e dizer, Senhor, se por acaso eu tropecei ao longo deste caminho, se eu cometi erros,
Por tua graça, Senhor, eu te peço que ainda que o homem justo caia às vezes, que tu o levantes de novo. E que aqueles que querem entregar suas vidas a ti, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.